Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira, que traz as informações da dupla Grenal. Hoje tem jogo do Grêmio e também já vamos começar a falar do Rally de Erechim. Te liga. Muito bem, Leandro. Boa quinta-feira para ti e para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Uma quinta que começa com um ambiente de tensão do tamanho da Arena do Grêmio, que hoje recebe o confronto entre Grêmio e São Paulo com torcida. Sim, porque o Grêmio conseguiu reverter uma liminar junto ao STJD e deve receber a presença de público, que não vai estar em grande quantidade, assim, falando pela venda dos ingressos, que não foram tão significativas assim, mas quem vai, em um momento tão caótico e crítico quanto esse que o Grêmio vive, até a arquibancada, até o estádio, são aqueles torcedores um tanto quanto apaixonados. O Grêmio, sim, já se manifestou junto com a Arena porto-alegrense para que o Grêmio consiga ter um aumento na segurança, porque é um jogo, sim, que tem algum risco. Por quê? E eu explico isso. O Grêmio precisa, nos próximos 3 jogos, vencer todos eles. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que o Grêmio tem, nesse momento, 36 pontos e pode, se conseguir mais 3 vitórias, ter 9 pontos, 36 mais 9 para 45 pontos, e tentar, junto com resultados paralelos, e esperar que os erros do futebol tenham alguma piedade e que o Grêmio consiga escapar do seu 3º rebaixamento. Fato é que o jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, que acontece às 18 horas hoje em Salvador, lá na Bahia, é um jogo importantíssimo para o Grêmio. Porque o Bahia hoje é o primeiro ali dentro do Z4, com 40 pontos, e se o Bahia acabar conseguindo vencer o líder, e também atual campeão brasileiro, que vai ser campeão brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, né? Está caminhando praticamente quase que tudo confirmado para o Atlético Mineiro ser campeão. O Bahia, se vencer e o Grêmio tropeçar, isso é, se o Grêmio empatar o jogo ou perder o jogo, o Bahia já pode afundar o Grêmio matematicamente. Tem se colocado muitas atenções e todo o foco para esse jogo entre Atlético Mineiro e Bahia, porque o Atlético, se vencer o time baiano, consegue confirmar matematicamente o seu título brasileiro depois de 50 anos, um time que mostrou durante todo o início do Campeonato Brasileiro ser um time muito eficiente e mortal. O Atlético Mineiro conseguiu, dentro de uma estrutura com investimento, montar um time que até mesmo pelas peças, pelos nomes, é um time que tem que ser respeitado e com méritos vai ganhar mais um Campeonato Brasileiro. O que eu estou querendo dizer é que o Grêmio pode, se acaso tropece hoje, ou seja, um empate ou uma derrota, o Grêmio pode confirmar matematicamente o seu rebaixamento na sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira, o Grêmio se perder, vamos trabalhar na hipótese que o Grêmio perca, fica com 36 pontos, ou se empatar vai a 37 pontos. Se o Bahia vencer, vai a 43 e ficaria o Atlético Paranaense com 42 pontos. E o Atlético Paranaense com 42 pontos joga na sexta-feira amanhã contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense empatando vai a 43 e, em caso de tropeço do Grêmio, poderia vencer as próximas 2 partidas e chegaria no máximo a 42, né? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, que é a mesma pontuação do Atlético Paranaense. Isso na condição que o Bahia vence. Então, assim, é bem provável, e a tendência é que o Grêmio, embora perca, ou o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas há uma tendência que o Atlético Mineiro vença o jogo contra o Bahia. E aí, se o Grêmio tropeçar hoje, né, se o Grêmio acabar tropeçando nessa quinta-feira, o Grêmio pode ter na sexta, matematicamente, o seu 3º rebaixamento confirmado. De forma matemática, na sexta-feira, porque na sexta, Atlético Paranaense enfrenta o Cuiabá. Então, o Grêmio não tem mais absolutamente nenhuma opção a não ser vencer os 3 jogos obrigatoriamente. O Grêmio, desde o último jogo que realizou lá no final da semana passada, na sexta contra o Bahia, vem trabalhando, dispensou jogadores, está fazendo uma concentração que ela está sendo prolongada com esse número de minutos de atletas, 25 atletas, mas está sem lateral direito. O Rafinha concentrou junto com a equipe, mas o Wagner Mancini chegou a testar o Sarará pela lateral direita. Há uma possibilidade, com certeza, mas eu imagino que um time do Grêmio semelhante ao que foi contra o Bahia na sexta-feira, e algo mais.
algo mais, como mesmo disse o próprio vice-presidente de futebol, Denis Abrão. Agora é hora de matar ou morrer. Ou o Grêmio mata, ou o Grêmio morre. É lutar pela dignidade, como disse o Romildo Bolzan. Apesar de ser tardiamente isso, e talvez o Grêmio possa até vencer os 3 jogos e cair mesmo assim para a 3ª divisão. Mesmo que seja tarde, o Grêmio precisa e não pode se dar ao direito de jogar a toalha. A torcida sim, a imprensa sim, mas um clube de futebol, atletas profissionais e também profissionais do futebol não podem se dar o luxo de jogar a toalha. Tem que brigar pelo último fio de esperança que ainda resta com possibilidade matemática. Claro que aí é o improvável, é o imponderável, é aquilo que todo mundo fala que seria um milagre, mas ainda há possibilidade, por mais que seja numa questão de 1%, num total de 100%. Muito bem, Leandro. Muito tem se falado em relação a Douglas Costa, se permanece ou não. Foi divulgado ainda nessa semana que um vídeo vazaria, que o Douglas Costa teria dito que ia sair ano que vem, em 2022, mas o próprio Douglas desmentiu e disse que não tem nada nesse sentido. Mas o Grêmio não confirma a sua permanência e nem a sua saída. Isso é uma incógnita que ainda vai permanecer até o final da temporada. Todo mundo sabe que Douglas Costa é um jogador que antes de chegar para o Grêmio ele tinha mercado fora do Brasil, até mesmo na Europa. Há informações de que o mercado norte-americano e também o asiático estaria interessado no Douglas Costa e uma possibilidade dele sair. Até mesmo porque se o Grêmio confirmar esse rebaixamento, que já está em sua iminência, o Grêmio vai ter uma queda de receita, que todo mundo já sabe, e isso impactaria drasticamente a forma como a administração, que hoje é capitaneada por Romildo Bolzan, vai gerir a questão dos negócios e a relação contratual com todos esses jogadores. Muitos deles vão sair, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, o Douglas Costa, que entra ali na casa do Jeromel, do Kahneman, desses jogadores que têm os salários mais altos, o Douglas, sim, esse é o salário mais alto, o Grêmio não vai conseguir manter um salário de 1,5 milhão, hoje limpo 1,5 milhão, que ganha o Douglas Costa na Série B. Ele vai aceitar uma redução salarial? Ele vai se submeter a uma redução salarial porque vai estar perto da família em Porto Alegre? Eu não sei, eu não acredito nisso. E até mesmo pelo que mostrou o Douglas Costa nessa temporada, saindo para casar num momento decisivo de Copa Sul-Americana, depois indo para um pagode no final de semana, depois do Grêmio praticamente selar seu rebaixamento numa derrota contra o Bahia em Salvador, esse descomprometimento me traz, e aí é a minha leitura, minha opinião, eu acho que o Douglas Costa não permanece. Muito bem, Leandro, o Grêmio entra em campo hoje às 20 horas contra o São Paulo e precisa vencer mais do que nunca. Do outro lado, o Internacional, que vive um momento um tanto quanto mais tranquilo nessa semana, porque depois de ter jogado e empatado com o Santos, o Inter volta a jogar apenas na semana que vem, na segunda-feira, quando tem o penúltimo jogo do campeonato, da temporada, e o último sim que vai ser sediado no Estádio Gigante da Beira-Rio. O Inter enfrenta o Atlético Goianiense, com o retorno do Rodrigo Dourado e também do Paulo Vitor, que estavam cumprindo suspensão, e o Yuri Alberto, que é o principal jogador, a referência do ataque, está há 600 minutos sem marcar um gol. Isso escancara essa falta de rendimento em que o Internacional tem mostrado nas últimas partidas e precisa vencer aquilo que eu falei ontem, o Atlético Goianiense e o Bragantino, para entrar naquela última vaga da Libertadores da América, superaria, se conseguir mais 3 pontos, o Inter está na 10ª colocação, com 48, mais 3 iria para 51, avançando para a 8ª posição. E, claro, esperar também tropeços do América e também do Ceará. Muito tem se falado, e eu acho que é bom tocar nesse assunto, sobre um substituto para o Diego Aguirre. E alguns até podem pensar, mas o Diego Aguirre pegou um trabalho tão ruim do Miguel Ángel Ramírez e conseguiu algumas resoluções, algumas soluções táticas até dentro de campo para o Internacional ter uma melhora. E até progrediu, o Inter estava brigando lá em cima até pelo G6. Mas tem uma descendente que ela é flagrante. A linha descendente do Diego Aguirre com o time do Internacional, ela é flagrante. E aí, até tentando achar alguma justificativa, todo mundo sabe do interesse que havia por parte da seleção uruguaia no nome do Diego Aguirre para ser o substituto do Oscar Tabares, que ficou um grande período comandando a Celeste Uruguaia, uma das maiores seleções do mundo, uma das camisas mais fortes da América do Sul e do mundo, quando se fala em futebol de seleções, e o técnico Diego Aguirre, sim, estava com uma grande sondagem. Até a imprensa uruguaia colocava o Diego Aguirre como a primeira opção.
era o técnico uruguaio Diego Aguirre. No entanto, isso acabou com o passar do tempo, até com uma falta de resultados do Internacional, não que isso tenha sido preponderante, mas o Diego Aguirre acabou não se tornando mais o primeiro nome. Até o nome do Marcelo Gallardo, que hoje treina o River Plate e que eu considero um dos mais vitoriosos nesse período recente da Libertadores, até mesmo ele passou a ser o ficha 1 da seleção uruguaia. E isso sim vem à tona como uma justificativa para esse decréscimo no futebol do Internacional, e o clube, no nome do seu vice-presidente de futebol, Emílio Papaléuzinho, não soube coordenar esse processo que depois teve a soma da saída do Paulo Paixão. O que todo mundo fala é que mesmo se o Diego Aguirre tiver ou não, isso independente, se ele tiver uma proposta da seleção uruguaia, que é o sonho, isso acontece com o jogador, isso acontece com o técnico. Treinar a seleção era um sonho do Tite, ele foi treinar a seleção. E muito se fala sobre o Tite quando treinava o Corinthians e da mudança que foi quando se treinou a seleção. Isso acontece com o técnico, com o jogador. Então, claro que quando o Diego Aguirre vê que não é mais a primeira opção para treinar a seleção do seu país, claro que ele vai psicologicamente ter algum abalo, e ele, não tenho dúvida alguma, que acusou o golpe e não tem dado resposta. Nós esperamos que o Diego Aguirre consiga se recuperar, porque em 2015, quando ele caiu na Libertadores, foi exatamente essa mesma apatia que o levou a ser demitido. Então o Inter já trabalha para o ano que vem, em 2022, falta apenas 2 jogos, na temporada seguinte tem um novo nome para técnico. Se fala muito sobre o Juan Pablo Vojvoda, mas esse imagino que tem até mercado em outros clubes do Brasil, entre eles o Flamengo e também o Palmeiras, com uma possível saída do técnico bicampeão da Libertadores, Abel Ferreira. Muito bem, Leandro. Ipiranga, nós temos atualizações importantíssimas em relação ao Ipiranga, porque eu conversei nessa manhã com o presidente Adilson Luiz Stankiewicz, e cada vez nomes são atualizados de saídas do time de Erechim. Eu havia confirmado ontem que o nome do goleiro David, do centroavante Quirino, meia Clayton e também o lateral Anderson Feijão e o zagueiro, capitão inclusive em algumas oportunidades, Léo Canu, nomes importantes do técnico Júnior Rocha no desenvolvimento do seu trabalho, estavam de saída. E temos mais nomes que não estarão junto com o Luizinho Vieira e também com o Farney Coelho, executivo de futebol. Na manhã desta quinta-feira, o presidente Adilson Stankiewicz me confirmou que Muriel não fará mais parte do elenco, inclusive já se despediu nas suas redes sociais, dando algum agradecimento no período que esteve aqui. O lateral, esse esquerdo, Muriel é o lateral direito, o lateral esquerdo, Jonathan, também não renovou o contrato. Fidelis, que estava aqui em Erechim há algum tempo, era um nome que a torcida tinha até um certo apreço, um certo carinho, também não permanece. E o volante Mikael, esse está com conversações junto com a direção e principalmente o departamento de futebol conversa com o volante Mikael. Diogo Sodré permanece, jogador que teve passagens importantes e até significativas pelo futebol paulista, jogou também no Coxa Branca Curitiba e no Bragantino, esses que hoje militam no alto escalão do futebol brasileiro. O Diogo Sodré deve permanecer. O Ipiranga está praticamente degrau por degrau conseguindo montar e reconstruir esse elenco, que vai passar por algumas modificações importantes para 2022. O próprio presidente Adilson disse que em meados de dezembro desse mês, o Ipiranga já quer estar com praticamente todo o plantel montado e definido. O técnico Luizinho Vieira deve chegar hoje a Erechim e o executivo de futebol possivelmente amanhã, para aí sim, já aqui em Erechim, poder dar as coordenadas da melhor forma possível. Muito bem, Leandro. O Erechim Rally Brasil tem sido alvo de grandes expectativas dos erechinenses e também da região, porque dessa vez vai acontecer no final do ano, com datas definidas, no dia 10, no dia 11 e no dia 12. E a largada promocional acontece, como foi em 2019, no estádio Colosso da Lagoa. O Rally de Erechim será a última etapa dos campeonatos brasileiro e gaúcho de Rally Velocidade. As provas acontecem entre os dias 11 e 12 de dezembro, mas os apaixonados pelo esporte já poderão ver de perto as máquinas no dia 10. A tradicional largada promocional acontecerá no estádio Colosso da Lagoa. Das arquibancadas, o público poderá acompanhar a apresentação dos competidores e de seus carros.
A entrada no evento será a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será entregue ao programa Mesa Brasil do SESC. O público também estará concorrendo a uma volta no carro zero durante as especiais. O veículo abre oficialmente as disputas do Rally. A largada promocional começa às 7h30 da noite. Muito bem, Leandro. Nós estaremos na cobertura completa, mais uma vez, de mais um Rally. Campeonato Gaúcho e Brasileiro. Leandro, um abraço para ti e para todo mundo que nos acompanhou e até a próxima.